Amém, glória a Deus. Mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença e com esse privilégio que é sempre ler a Tua palavra e poder estudá-la e aprender mais de Ti, ó Pai. Que Tu possas nessa noite falar aos nossos corações, ministrar o Teu querer, trazer mais conhecimento, ó Pai, para as nossas vidas. Nos abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Hoje é a nossa terceira aula, é isso? O panorama do Novo Testamento. E como eu propus na última aula, nós vamos trabalhar hoje sobre os grupos religiosos e os grupos políticos da época de Jesus, os grupos sociais, e bem como as instituições judaicas. Essa aula é necessária porque, como eu disse para vocês, do Antigo Testamento até o Novo foram 400 anos de intervalo, e 400 anos é um tempo muito grande. Então muita coisa aconteceu nesses 400 anos, como a gente brinca, né? Muita água rolou debaixo da ponte, né? Tanto é que muitos termos que não estão no Antigo Testamento começa a aparecer então no Novo Testamento. Então você chega no Novo Testamento, você já observa essa questão de fariseu, saduceu, quem são esses, que grupo é esse? Então nós começamos a perceber então esses grupos aí já no Novo Testamento. Quem que é esse povo? De onde eles vieram? São perguntas que a gente faz, e é nessa aula que nós vamos aprender sobre isso. É você que tem a sua apostila, essa apostila que fala sobre isso, senão eu já coloquei no grupo lá também essa apostila que trata desse tema. Então primeiro nós vamos aprender sobre os grupos religiosos, né, que estão ali inseridos no Novo Testamento. E o primeiro deles, e um dos mais comentados no Novo Testamento, um dos mais referidos no Novo Testamento, é o grupo dos fariseus, os nossos amigos fariseus, né? Fariseus, grupo esse que Jesus teve muitos embates com ele. Jesus, em muitos dos seus sermões, Jesus dizia: ai de vós, escribas e fariseus, né, hipócritas. Então Jesus, ele bateu muito pesado com esse grupo, o grupo dos fariseus. Nós vamos entender hoje por que Jesus foi tão incisivo contra eles, o que eles faziam, qual que era a prática deles, de onde eles vieram, como é que eles surgiram, né? Então vamos lá então. O nome fariseu, você tem sua apostila aí, ele vem do grego farisaios, né, que vem de um adjetivo aramaico que significa separado, traz uma ideia de segregado, dividido, separado, não é isso? E esse era um nome que era exatamente os inimigos dos fariseus que deu esse nome para eles. Então não eram eles mesmos que eram nós somos fariseus, não, eram as pessoas que criticavam eles tinham esse nome, porque eles se achavam melhores do que as outras pessoas, eles se achavam mais santos do que as outras pessoas, e eles se achavam dono da verdade, se achavam mais religiosos. Então as pessoas que não gostavam muito dos fariseus davam essa ideia de eles são um povo dividido, ser um povo separado, é um povo que não mistura, é um povo que se acha melhor. Eles mesmos, eles gostavam de se chamar de raberim, significa os companheiros, ou quedocim, que são santos. Não, nós somos santos, né? Mas são aí então os fariseus. Quando é que eles surgiram? De onde eles vieram? Como é que no Novo Testamento, nós abrimos o Novo Testamento e eles já estão lá? De onde que eles vieram? Qual foi o propósito? Quando é que eles surgiram? Os estudiosos, eles chegaram à conclusão
que Esdras, ele teve essa missão, ele entregou-se à tarefa de ensinar a lei ao povo. Então Esdras, quando ele voltou do cativeiro babilônico, uma das coisas que ele fez no seu ministério foi de fato ler a lei para o povo, ensinar a lei para o povo, e ele deixou alguns discípulos, algumas pessoas que continuaram esse trabalho importante, e desse grupo vieram então, mais para frente, 400 anos depois, é claro que eles surgiram um pouquinho antes, né? Mas quando Jesus veio, desse grupo originou-se os fariseus e originou-se os escribas, que eram aqueles copistas da lei. Então tinham fariseus que eram também escribas, que copiavam a lei. Lembrando que naquela época nós não tínhamos imprensa, não tinha xerox, não tinha, então a facilidade que nós temos hoje de ter um texto sagrado. Então tinha que ter alguém que copiava. Então essas pessoas eram os escribas. Então os escribas e os fariseus vieram desse grupo aqui, e eles por um tempo eles foram chamados, antes de serem chamados futuramente, nesse caso, né, de fariseus, eles foram chamados de Hassidins. Então os Hassidins, que significa leais a Deus, foi um grupo muito sério, foi um grupo muito voltado para a palavra, foi um grupo muito leal a Deus. Conta-se a tradição judaica que tinha um homem dentro dos Hassidins, nós estamos falando de uma época antes de Jesus, tinha um homem dentro do grupo dos Hassidins, que futuramente viraram os fariseus, um homem chamado Hanina Medoça. Hanina Medoça era um homem tão temente a Deus e tinha tanta intimidade com Deus, que ele era um intercessor do povo na época de escassez de chuva. Ele ia ao templo, e diz a tradição judaica, e quando Hanina Medoça ia ao templo orar para clamar a Deus por chuva, Deus mandava chuva. Deus ouvia esse homem, era um homem semelhante a Elias, que orava e chovia, orava e parava de chover, né? Um homem que tinha intimidade com Deus. E esse homem, Hanina Medoça, pertencia aos Hassidins, que eles se intitularam leais a Deus. Então a gente observa que a intenção dos Hassidins, que depois se tornaram fariseus, era uma intenção boa. Foi um grupo que começou de forma legítima, foi um grupo que começou bem, com uma boa intenção, mas com o passar dos anos parece que foi perdendo o propósito, foi se afastando da real intenção, do real desígnio dos quais eles foram constituídos. Então, voltando aqui a questão do exemplo do Hassidim, do Hanina Medoça, diz que quando ele ia orar em Jerusalém, ele entrava de frente para o altar, e ao sair ele não virava as costas para o altar, de tanto temor que ele tinha a Deus. Ele saía igual o caranguejo, de ré mesmo, né? Por temor. Aí quando ele saía da porta do templo, aí sim ele virava. Então ele entrava de frente e saía voltando assim, para não virar as costas para Deus, de tanto temor que ele tinha com Deus. Diz a tradição judaica que ele ia para Jerusalém às vezes orar, e tinha muitos meses ou até mesmo um ano que não chovia, e enquanto ele estava orando, quando ele entrava no templo a orar, ele falava: Senhor, né, clamava a Yahvé, manda chuva sobre Israel. E diz que enquanto ele estava orando lá, começava a trovejar lá fora, e ele falava assim: Senhor, mas não manda tempestade não, manda uma chuva mansa. Aí quando ia lá fora já estava caindo aquela garoa, aquela chuva mais mansa. Então, do meio desse povo aqui dos Hassidins, né, e que eles eram leais a Deus. E Flávio José, que foi um historiador judeu contemporâneo ao apóstolo Paulo, Flávio José, ele faz referência aos judeus, que dentro no meio do povo judeu, por volta do ano 145 a.C., já existia como povo, como organização, como uma espécie de instituição, esse grupo chamado de fariseus.
Então, o grupo dos fariseus mesmo surgiu aí em torno de 200 antes de Cristo, oriundo dos copistas da lei, oriundos dos discípulos de Esdras, que continuou ensinando a lei ao povo, oriundo desse grupo dos Hassidins, que eram leais a Deus, só que com o tempo eles foram se perdendo as suas intenções. Então, Flávio José data então os fariseus por volta do ano 145, ele prova nos seus escritos que eles já estavam por lá. Então eles foram conhecidos, reconhecidos com o passar do tempo como separados, os puritanos, aqueles que são zelosos, e eles foram evoluindo, e o que eu julgo não foi uma evolução, foi uma degradação, foram decaindo na realidade, mas evoluindo em termos de instituição, foi evoluindo até se tornarem o fariseu tradicionalista e exclusivista que nós conhecemos no Novo Testamento. Então eles foram evoluindo, esse povo dos Hassidins e tal, até que se tornou esse grupo que eles eram totalmente exclusivistas. Só uma consideração sobre seitas e heresias. Até hoje, isso não é de antigamente, mas continua sendo até hoje. Uma das formas de você identificar uma seita é o fato desse grupo, dessa seita, se autodeclarar exclusivista. Em que aspecto? Pode ser qualquer igreja que for, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, o que for. Se o líder da igreja e as pessoas concordarem com ele, disserem: só nós temos a verdade, só nós temos a salvação, já será considerado como seita. É um dos pré-requisitos para se ser uma seita, é se autoconsiderar dono da verdade, exclusivista, E os fariseus, eles eram assim, eles eram exclusivistas. Quer ir para o céu? Venha para o nosso lado. Quer ir para o céu? Faça parte do nosso time. Fora de nós não há salvação. Fora de nós não há, ou seja, eles eram de fato exclusivistas. E dentro do grupo dos fariseus, eles não eram um grupo homogêneo. Não, todos os fariseus eram iguais. Não. Dentro do grupo dos fariseus tinham os separatistas e os liberais. O que eram os separatistas? Lembrando que na época de Jesus, o que se predominava era a cultura helenista. Então o Império Grego, ele não só conquistava território, como também ele levava cultura, conhecida como cultura helenista. Ele levava a música, ele levava o teatro, a dança, toda espécie de manifestação cultural, ele imprimia. O Império Romano, ele foi diferente dos impérios que o antecederam. Então tinha império que, como nós já aprendemos, que só conquistava, cativava o povo. Não, o Império Romano queria dominar o mundo, mas dominar em todos os aspectos: na linguística, na cultura, na literatura, na forma de pensar. E os separatistas, aqui não. Os fariseus separatistas, eles não absolviam, a questão da cultura helenística. Eles não aceitavam. Não, nós somos judeus e vamos manter a tradição. Enquanto que os liberais, eles eram liberais. Não, pode ser judeu e um pouquinho de grego também, não tem problema não. Vamos absorver essa cultura helenística, Isso, até hoje em Israel tem esses dois tipos de grupos de religiosos. Tem o judeu ortodoxo e o judeu liberal. Eu acho que toda religião tem isso, daquele mais fechado e aquele mais liberal. Nós aprendemos que nós temos que ser equilibrados, nem de um extremo nem de outro. Mas os judeus liberais hoje em Jerusalém, eles brigam com os ortodoxos. Os ortodoxos, só estou contextualizando para explicar os fariseus aqui, Os ortodoxos, eles creem que no sábado não pode fazer nada, tem que guardar o sábado mesmo. Eu não posso passear com a minha família, eu não posso ir ao cinema. Sábado é dia do Senhor mesmo, tem que guardar o sábado. Enquanto que os judeus liberais,
Não, sábado é dia de descanso, mas eu posso ir para o clube, eu posso tomar banho no Mar da Galileia, eu posso ir levar minha família para assistir um filmezinho no cinema. Então, até hoje, os judeus liberais têm essa ideia, né? E lá em Jerusalém tem essa briga. Os ortodoxos vão para a porta dos cinemas para apedrejar o cinema e tentar jogar pedra nos judeus liberais. E os judeus liberais ficam acusando eles estão fazendo esforço do mesmo jeito, eles estão jogando pedra. Então, é uma briga religiosa que tem lá até hoje por alguns puritanos, né, e alguns liberais. Então o que ocorre? Na época de Jesus já tinha esses fariseus, que eles eram dois grupos: os separatistas. Por que eles eram separatistas? Eles não queriam se aculturar com a cultura romana. Roma para lá, nós para cá. A cultura deles é a cultura deles, a cultura nossa é a cultura nossa. Os liberais, não, pode ser as duas coisas, pode ser judeu e participar de um teatro romano, ir lá no anfiteatro, assistir uma peça de Romeu e Julieta, né? Então eles tinham essas questões. E eles eram, claro, totalmente antagônicos, totalmente opostos, né? Uns aos outros, né? E Jesus, ele expôs os pecados, ele reprovou os pecados dessa seita do farisaísmo, né? E Jesus acusou eles e lhes responsabilizou por crimes, por injustiças e por hipocrisia. Por quê? Porque eles eram legalistas, gostavam de viver uma lei aparente. Então, o interessante para eles não era ser santo, o interessante para eles era parecer santo. Então, desde que eu estou parecendo santo, desde que o meu externo esteja ok, está tudo bem, estou um bom fariseu. Por isso que Jesus criticou os fariseus na forma deles orarem, na forma deles jejuarem, na forma deles darem esmolas. Jesus falou que eles gostavam de orar em pé, nas praças, no canto das praças, porque o canto é o ângulo que todo mundo vê, né? No canto das praças, para serem vistos pelos homens. Eles gostavam de aparecer e por dentro, né? Ou seja, só Deus sabia o que estava no coração, o que eles faziam às ocultas. Então, a vida deles, eles tinham uma vida dupla, né? Então, diante das pessoas eram bem religiosos, mas e ao mesmo tempo Jesus os criticou porque eles não davam assistência às pessoas enfermas, eles não ajudavam o pobre. Não, pobre passa longe de mim, ele é impuro, ele está sofrendo uma punição de Deus por algum pecado que ele cometeu, né? Então Jesus os criticou demasiadamente por isso, por conta da hipocrisia. Jesus os chamava fariseus hipocretos. A palavra hipocritos no grego é sinônimo de artista, ator. Então toda vez que você lê na Bíblia hipócrita, ou seja, é aquele que é artista, ele está fazendo uma encenação. Jesus, vocês acham que essa encenação convence a mim? Essa encenação só convence os homens. Eu conheço o coração de vocês. É isso que Jesus estava falando, né? Chamava eles de hipócritas, ou seja, atores. Alguém que representa aquilo que não é, faz de forma externa aquilo que não está no interno. Então eles eram uma espécie de religiosos que eram os mesmos que o profeta Isaías tinha batido contra muitas vezes na época do seu ministério. Vocês fazem tudo certinho, vocês oram, vocês e tal, mas o coração está longe de mim. O meu povo, Isaías 29, verso 13, né? O meu povo se aproxima de mim e me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que eles eram tão criticados por Jesus. E quem é que trata? Quais são as fontes de pesquisas que nós temos para compreender os fariseus da época de Jesus? Como eu disse para vocês, nós temos o historiador Flávio José, um historiador judeu, né, que
foi contemporâneo do apóstolo Paulo, que hoje, ainda hoje, é um escritor muito bem conceituado e reconhecido como fidedigno dentro da história hebreia, da história dos hebreus. O próprio Novo Testamento, né, ele traz as informações sobre os fariseus, e tem o Talmud. O Talmud foram registros, várias coletâneas de livros, que foram registradas as discussões rabínicas. É uma compilação de teologia dos judeus. Então, os rabis, que eram os mestres, eles debatiam e eles compuseram, depois de Cristo, começou a ser composto no ano 70 até o ano 200 depois de Cristo. Os mestres judeus, os rabinos, eles discutiam entre si e foi criada uma coletânea de discussões sobre tudo, normalmente abrangendo lei, ética, costumes, história do judaísmo, tradição oral das leis judaicas, né? Então os fariseus, eles tinham em torno de 613 mandamentos extras bíblicos. Além dos mandamentos da Bíblia, eles criavam novos mandamentos. Então aquilo que Jesus repreendeu: vocês estão obedecendo a tradições de homens, tradições humanas, né? Ou seja, além que Jesus culpava os fariseus de colocar um fardo em cima das pessoas, um fardo muito pesado, que eles mesmos não conseguiam cumprir. Como é que vocês mandam as pessoas carregar um fardo desse se vocês mesmos não conseguem cumprir esses mandamentos? Então eles tinham em torno de 613 mandamentos além da Bíblia. Além da Bíblia, fazia parte da tradição judaica. Então o que acontece aqui? Então, o Talmud, que era dividido em duas partes, a Mishnah e a Genara, nos traz informações acerca também dos fariseus. Flávio José vai dizer que o comportamento dos fariseus aparentemente era um comportamento impecável, da pessoa santa. Você olha assim, não, é uma pessoa santa mesmo. Só que Jesus os chamava de sepulcros caiados. Não tem aquele ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão borolento, né? Então você já embolorou-se, né? Ou seja, algo já está apodrecendo. Então, mas eles causavam boa impressão, né? Eles eram altivos, mas demonstravam muito educados, pessoas educadas, eram benevolentes no julgamento e tal. E eles, Flávio Joséfo os descreveu como um comportamento impecável. Quais que eram as principais doutrinas dos fariseus? Vamos lá saber o que eles criam, né? Está ainda na primeira parte da sua apostila. Eles criam no livre-arbítrio do homem, porque eles criam que Deus foi criado por Deus, criou o homem com o livre-arbítrio. Para eles a alma era imortal, eles criam na imortalidade da alma, e eles criam que após a existência terrena, a alma continuava vivendo e nunca morreria. Acreditavam na ressurreição do corpo. Então observa-se que tem muita coisa semelhante à teologia mesmo judaico e depois, é claro, a teologia cristã, né? Acreditavam na ressurreição do corpo, aceitavam a existência dos anjos, eles aceitavam a existência dos anjos, criam que todas as coisas são dirigidas pela providência divina. Eles entendiam que no mundo além os justos seriam galardoados, enquanto que os maus seriam punidos, seriam castigados. Eles criam que os maus seriam presos em cadeias eternas, enquanto que os justos iriam gozar da vida eterna. Então eles criam também que além da alma humana existiriam outros espíritos, bons e maus, né? Que são espíritos malignos e anjos de Deus. E eles também guardavam preceitos que Jesus chamou preceitos de homem, de vã tradição. Como eu disse, chegaram a ter 613 mandamentos, sendo os 248 negativos, no sentido de não faça, não pode, não, e 365 positivos, né? Faça.
e eles exageravam em todos os preceitos de sua vazia tradição. Jesus diz que eles amontoavam fardos nos ombros do pobre pecador. Então isso é o que descrevia então os fariseus. Diante do povo, eles eram bem vistos pela sociedade. Não, é um povo santo, é um povo crente mesmo, né? O povo os prestigiava. Todas as pessoas consideravam os fariseus como mestres, como homens piedosos, e assim eles eram então acreditados, né? Eles eram bem vistos diante do povo judeu, né? E a luta mais terrível de Jesus foi exatamente com os fariseus. Jesus teve grandes embates por conta da sua hipocrisia. Então foram grandes batalhas travadas. Eles sempre queriam fazer perguntas capciosas para Jesus, colocar Jesus contra a parede, fazer como eles eram doutores da lei, se achavam mestres da lei, queriam fazer perguntas que eles sabiam a opinião do povo e queriam colocar Jesus contra a parede, né? Por exemplo, o povo era contra Roma. O povo não queria o Império Romano imperando sobre eles. Estavam escravizados de certa forma pelo Império Romano no quesito financeiro, porque o imposto de Roma era muito caro, né? Então o povo era contra Roma. E é claro, o povo era a favor dos fariseus. Aí os fariseus chegavam diante de Jesus e faziam a pergunta: é certo pagar imposto para Roma? Querendo colocar Jesus, que tinha pessoas que já defendiam, em Israel, que defendiam o Império Romano. Em Israel tinha os publicanos, que eram cobradores de impostos. Tinha os saduceus, que eles já eram mais aliados do povo romano. Então, ao fazer esse tipo de pergunta, eles queriam colocar Jesus ou contra o povo mais ortodoxo, que gostava dos fariseus, ou contra os publicanos, ou contra os saduceus. E Jesus sempre saía pela tangente, né? Jesus sempre dava uma resposta que os surpreendia. Me dê uma moeda. De quem é essa efígie? De quem é essa gravatura aqui? De quem é essa impressão? Ah, não, é de César. Muito bem. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está tudo resolvido. Então ele vai falar o quê? Você vai brigar com ele? Ele não foi contra nem César e nem a favor, nem contra Deus, né? Ou seja, dê a César o que é de César, o que é de César é de César. Essa efígie não é dele? Então o que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus. Então Jesus por muitas vezes saiu pela tangente diante das perguntas e dos embates dos fariseus. Mas Jesus não tinha os fariseus, é claro, só como inimigo. Uma coisa, Jesus ir contra um conceito. Jesus sabia muito bem discernir a religião do indivíduo. É algo que nós temos que saber também. Uma coisa é eu condenar uma instituição por aquilo que ela prega. Uma coisa é eu apontar e falar assim: não, todo integrante daquela instituição é safado. Não, opa, peraí. Ah, não, todo espírito é igual ao João de Deus. Opa, alto lá. Tem muita gente boa lá, tá certo? Tem muita gente que tem uma boa intenção, que está tentando ser alguém que ajuda mesmo, que é filantrópico. Questão de salvação depois a gente vê, né? Mas falando assim, não coloque todo mundo no mesmo pacote. E Jesus, ao mesmo tempo, ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Jesus tinha intenção de salvar, inclusive fariseus, e ele comeu na casa de um chefe dos fariseus. A gente observa isso em Lucas 14. Nicodemos, que era um mestre fariseu em Israel, procurou Jesus à noite, talvez por vergonha, né? Se o povo saber que eu estou sentando com Jesus, eles vão me criticar, porque sabia que Jesus pegava pesado com os fariseus. E Nicodemos, com uma boa intenção no seu coração, chegou: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Né? Jesus falou: você tem que nascer de novo. Mas como assim? Aí Jesus explicou para ele: quem nasce da carne é carne, quem nasce do sangue é sangue, e nós temos que nascer do Espírito, né? Ser regenerados e tal. Aquele texto que nós conhecemos
de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, foi dito para Nicodemos. Foi dito para Nicodemos, né? José de Arimateia, um grande empresário, sepultaram Jesus no túmulo dele, ele era fariseu. José era fariseu, José de Arimateia. Gamaliel, um homem, um ilustre fariseu, que ele de certa forma defendeu os cristãos, né, quando tentaram encarcerar e prender os cristãos em Atos capítulo 5. Gamaliel defendeu, disse, não, ele foi apaziguador, né? Deixa quieto, não implica com eles não. Se for de Deus, esse negócio vai continuar. Se não for, logo essa coisa esse fogo vai apagar. Esse foi o conselho de Gamaliel em Atos capítulo 5. O próprio Paulo, ele era fariseu, ele era zeloso da lei. O próprio apóstolo Paulo, ele veio desse grupo aqui, antes de converter, é claro, né? Depois ele converteu, e ele foi educado aos pés de Gamaliel, o grande sábio fariseu. Então, Paulo, sendo perseguidor da igreja e sendo discípulo de Gamaliel, não demonstra essa parcialidade. Não, na realidade nós estamos falando de contextos diferentes, né? Apesar de Paulo ter sido discípulo de Gamaliel, não significa que as decisões de Paulo estão correlacionadas com as decisões de Gamaliel, né? Então, a fúria de Paulo então não tinha nada a ver com o que ele tinha aprendido. não é que não tinha nada a ver com o que ele tinha aprendido. Uma coisa é o conteúdo, a outra coisa é a atitude do indivíduo. Não é porque eu tirei uma foto com um assassino que eu sou assassino também. Essa foi pessoal, né? Então, ou seja, não é porque o mestre é bom, o discípulo tem que ser bom. Não é porque é membro da igreja do pastor Wilson Júnior que todo mundo é bom pagador. Está entendendo? Não é que faz parte do curso teológico que tá garantindo o sucesso. Então, assim, ele aprendeu com Paulo, mas Paulo aprendeu com Gamaliel, né? Paulo aprendeu com Gamaliel. Só que Gamaliel era mais maduro, né? Paulo, apesar de ter aprendido com ele, na época ele perseguia a igreja, ele perseguia por zelo. A intenção dele era uma intenção boa, não era uma intenção. Ele via os cristãos como hereges, como alguém que estava blasfemando. Ele via os cristãos como alguém que estava adorando o outro Deus, e não o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Até para traçar paralela entre ele e Martim Lutero. Também, de certa forma, sim, entendeu? Ou seja, a intenção era boa, a intenção de Paulo não era ruim. A questão é que ele não conhecia Cristo. Esse era o problema de Paulo. Mas ele era religioso, ele era um homem sério. Ele, como perseguidor do cristão, ele era perseguidor, mas em nome do zelo, e não perseguidor em nome de um ativismo político. Continuou zeloso. Depois ele continuou zeloso, né? Então, nesse sentido, né? Mas então nós observamos, por exemplo, Gamaliel defendendo, né? O povo cristão, tá certo? E Paulo, então, ele era fariseu, e como também a Bíblia mostra que muitos fariseus converteram e muitos fariseus seguiram Jesus. Aqui nós estamos falando da transição, né, pastor? Entre o velho e o novo. Isso. Naqueles 400 anos. E ao mesmo tempo da época de Jesus também. Contemporâneo dele também. Então, quando a gente terminou lá a história de Israel, nós falamos do Império Persa. Isso. Então quer dizer que o Império Romano ele conquistou, foi nesse período bíblico? Foi nesse período. Foi nesse período. Ele derrotou o quê? O Império Persa? Não, teve um outro império, foi bem pequenininho. Vou lembrar, eu te falo. Foi da época da Guerra dos Macabeus, né? Então foi um outro império que foi assim, o reinado dele foi bem... O livro de Macabeus relata as guerras, né? Mas o Império Romano, ele começou já... Primeiro teve o Império Greco, da Grécia,
teve um pequeno impériozinho que eu esqueci o nome de qual agora, me falha a memória aqui, foi tão insignificante que esqueci dele. Mas depois, logo após a Pérsia, o grande império que veio foi o Império Grego, da Grécia. E depois da Grécia veio o Império propriamente dito como Romano. E por um tempo o Império Greco-Romano foi meio que contemporâneo, os dois reinaram ao mesmo tempo. Tanto é que a gente estuda muito história, a época do Império Greco-Romano, Greco-Romano, né? Porque eles em regiões diferentes, eles foram dois grandes impérios contemporâneos, ao ponto que depois tivemos um declínio do Império Grego, não é isso? E a ascensão do Império Romano. Tanto é que o Império Romano, de certa forma, ele foi fundido com o grego na cultura, no idioma. Tanto é que o que se falava no Império Romano era o idioma grego, é o grego koiné, né? Ao ponto de, historicamente, muitas pessoas confundirem a Grécia com o Império Grego com o Império Romano, né? Mas são dois impérios distintos que realmente eles reinaram de forma contemporânea, entendeu? Aí e depois ascendeu-se o Império Romano. Aí aqui que está, nesse contexto, o Império Romano já surgiu bem antes de Jesus, talvez uns 200 anos antes de Jesus, que ele começou a sua ascensão. Teve o Herodes o Grande, o implacável, o terrível rei Herodes, que quando Jesus nasceu, ele estava no final do seu reinado. Herodes estava no final do seu reinado, e foi ele que mandou matar as crianças, e Jesus teve que ir para o Egito. Quando Jesus era bebezinho ainda, novinho, não bebezinho, mas novinho, os pais de Jesus souberam da morte de Herodes, o Herodes o Grande, e aí ele pôde voltar. Então, quando Jesus está nascendo, Herodes o Grande foi um dos grandes imperadores. Os dois principais imperadores que a gente observa é o Herodes e depois o Nero. Foi um terrível imperador Nero. Esse foi aqueles que perseguiu os cristãos, perseguiu Jerusalém, derrotou de fato, de forma definitiva, os hebreus, expulsou todos os hebreus da terra, sitiou Jerusalém, derribou o templo, botou fogo em Jerusalém. Então esse foi o Nero, né? O imperador romano. Isso já está na história secular também, está na história secular também, tá certo? E aqui então, diante desse quadro aqui, nós vemos então os fariseus, né? E ao mesmo tempo os saduceus. Quem que eram os saduceus? Então temos os fariseus e os saduceus. Os saduceus são aqueles judeus liberais lá da Babilônia, que começaram a se aculturar na Babilônia. Na Babilônia, eles começaram a casar com mulheres babilônias, da Babilônia. Eles começaram a gostar da cultura da Babilônia, eles se tornaram liberais. E esse grupo voltou então, né? E formaram aqui então, deles que vieram os saduceus, né? Então eles vieram lá da Babilônia, mas desde a Babilônia, enquanto que os fariseus eram mais fechados, e a grande maioria tinha os liberais dentro do farisaísmo, mas era a minoria, a grande maioria era mais ortodoxa. Os saduceus já eram de origem mais liberais. Então os saduceus já vieram liberais lá do seu nascedor. Enquanto que os fariseus começaram bem, depois de Esdras, se tornaram os Hassidins e depois foram perdendo a estribeira, os saduceus não. Os saduceus já vieram sujos, já nasceram já liberais, já nasceram de uma teologia mais liberal, poderíamos dizer assim. E eles tinham algumas doutrinas, né, do saduceísmo, mas na realidade o saduceísmo não era uma seita no sentido real da palavra, porque eles não tinham uma doutrina especial, distinta do judaísmo. O saduceu, ele era mais um partido político do que uma seita. Então ele era um grupo político-religioso, tá certo?
É um grupo quase, é um grupo político religioso, sendo que a máxima deles, apesar deles terem algumas doutrinas, deles pregarem algumas coisas, mas o foco deles não era tanto a religião. Na religião eles eram mais liberais, mais soltos, tanto faz chover para cima quanto chover para baixo, não tinha muito zelo como os fariseus, não. Mas eles eram mais um grupo, assim nós poderíamos definir os saduceus, um grupo político religioso. Religioso porque eles se tornavam um grupo, um sistema de ensino, né? Mas bastante político, né? Bastante político. Quais seriam os aspectos mais importantes da linha doutrinária deles? Eles aceitavam somente a lei escrita. Esse aspecto era bom, né? Aquilo que estava escrito na Torá, enquanto rejeitavam os preceitos orais e tradicionais dos fariseus. Alguns historiadores, como Jerônimo, por exemplo, chegam a afirmar que eles aceitavam apenas o Pentateuco. Eles eram tão assim bíblicos que não queria nem os profetas, queria só o Pentateuco. Nós chamamos de Torá, né? Eles eram voltados para a Torá. E José, que vai nos falar sobre eles também, mas ele fala muito pouco. José tem muito mais informação sobre os fariseus do que sobre os saduceus. Por quê? Porque Flávio José era um fariseu também. Então você não vai observar um assembleiano escrevendo muito sobre os presbiterianos. É mais ou menos assim, né? Então Flávio José, por ser de origem farisaica, ele tem muito mais informação para dar acerca dos fariseus do que dos saduceus. Os saduceus, eles negavam a providência divina, né? E aceitavam que tudo era caso do acaso, da fatalidade. Então, eles não achavam que Deus tinha muita intervenção na existência humana. Eles negam tanto a recompensa quanto o castigo depois da morte. Eles achavam que a pessoa morreu, semelhante a algumas pessoas até hoje, alguns ateus, né? Morreu, acabou. O que nós temos é só essa vida, vamos vivê-la, acabou. Eles não criam na vida após a morte. Os saduceus, para eles a alma não existia. Não tinha uma vida, uma espécie que eles davam uma espécie de espírito ou da mente, que quando morreu, acabou, né? Com a destruição do corpo, tudo está acabado, terminado. Na literatura rabínica encontramos essa máxima: como a nuvem se desfaz e desaparece, assim o homem desce à sepultura e jamais voltará. Acabou. Essa era a visão dos saduceístas. Não aceitava a ressurreição, né? Não cria na ressurreição. Procuravam negá-la no episódio baseado no Levirato registrado em Mateus, né? Então, aquela ideia de chegar para Jesus, o homem era casado aqui e a esposa morreu, aí ele casou com a outra, com a cunhada, né? Com base na lei e tal, e lá no céu, não, nem moral com essa conversa, não, assim, não vai ter céu, morreu, acabou, e pode casar quantas vezes ele quiser. É mais ou menos assim, né? É mais ateu do que... A teologia deles era muito fraca mesmo, por isso que eles não eram tão considerados um grupo religioso, era mais um grupo político mesmo. E o que eles tinham de religião era muito raso, muito superficial, né? Vamos lá então. Eles não criam na existência de anjos nem de demônios, não acreditavam na existência do céu e inferno, e não aceitavam nem a existência do diabo. Então para eles eram céticos mesmo, né? E brigava só com a questão da Páscoa, com a data da Páscoa, o dia que você tinha essas brigas internas de política lá, né? De quando é que vai ser a Páscoa, tinha que fazer os cálculos, eles faziam os cálculos, os fariseus faziam outros, e o negócio não dava certo, não batia, e eles brigavam por conta de quando é que se inseria a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Em relação a Jesus, Jesus não teve muitas batalhas com os saduceus, como ele teve com os fariseus, né?
Então a gente observa eles mais no campo político do que religioso. Então você ouve os saduceus, você lembra que eles eram mais políticos e que a teologia deles era quase que de um incrédulo, quase que de um ateu. Não cremos nos anjos, não cremos no diabo, depois da morte nada vai acontecer. Assim que eles viviam. Esse era o saduceus. O senhor item 6, né? Sim. Halakha. Eles negavam a Halakha. Halakha era como se fosse um comentário da lei, semelhante a Mishnah, semelhante ao Talmud. Eles criam apenas na lei hebraica, não criam nenhum estudo. Então, se tem um teólogo escrevendo alguma coisa, não, isso não serve para mim, vamos apenas para a lei. Era esse o pensamento deles, né? Eles liam a lei ao pé da letra, eles não criam nas interpretações dos rabinos, nas prescrições, nos 603 mandamentos que os fariseus tinham. Então, entre os saduceus não tinha rabinos? Na realidade tinha, mas não era tão. Tinha os mestres dos saduceus, tinha os mestres, mas era mais de cunho político do que religioso. Era o candidato. Quem que vai ser tetrarca da Galileia? Vamos organizar esse negócio. Era de fato uma questão mais religiosa, menos religiosa, desculpe, mais política. Zelotes, quem são os zelotes? Eles eram conhecidos como galileus, fundador dessa seita que era da Galileia. Agora nós não estamos falando de uma seita de Jerusalém, era uma seita que vinha da Galileia, de uma região próxima à região de Judá. Eram os zelotes. Então, os zelotes, eles receberam esse nome por conta do fanatismo. Eles eram fanáticos em observar a lei de Moisés, achavam que essa lei devia ser guardada, tem que guardar o sábado, nem que seja à custa da espada. Então eles eram chamados de zelotes porque eles brigavam em nome da fé, né? E depois eles ganharam o nome de sicários, por causa da sica, que era uma arma romana de matar mesmo, uma espécie de um punhal, né? Então deram o nome para eles de zelotes por defender a lei mosaica. Em doutrina eles eram iguaizinhos aos fariseus, muito parecidos, para não dizer iguais. Apenas distinguia pelo acentuado amor à liberdade e o desprezo à vida. Não pagavam tributo a César de jeito nenhum, né? Submeteu o Império Romano, não, nós somos judeus, né? E depois da morte do fundador da seita, seus discípulos continuavam a pregar os mesmos preceitos. Perseguiam, maltratavam e até matavam os judeus que pagavam tributo a César. Tá certo? Então serviam um outro judeu irmão lá de Jerusalém pagando tributo, eles matavam, não é para pagar, né? Então eles eram zelosos, né? E houve muitas lutas internas na liderança do grupo, e alguns entregaram ao saque e ao crime. José responsabiliza o ódio dos zelotes contra os romanos pela destruição de Jerusalém no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Então, segundo José, foi a interpretação que ele dá, foi por conta do ódio, porque os zelotes resistiram tanto Roma, que Roma veio de forma implacável e destruiu Jerusalém. Por conta dos zelotes, que os zelotes queriam pregar o não pagamento de imposto, a questão da não submissão a Roma. Jesus teve um apóstolo, né, que veio desse grupo, Simão o Zelote. Lembra? Simão o Zelote, né? Nós observamos em Mateus 10, Marcos e tal. Jesus é claro que nunca apoiou os zelotes. Ele mesmo pagou impostos e ensinou submissão aos
governantes, tá certo? Então os zelotes, como o próprio nome diz, eram zelosos, só que zelosos custe o que custar. Eles brigavam, eles eram o Estado Islâmico Judaico da época. Tá certo? Então eles brigavam em nome da fé, matavam, fazia o que fosse necessário. Depois nós temos os herodianos. Quem que eram os herodianos? Como ele é semelhante aos saduceus. Então lembrando que enquanto os fariseus e os zelotes eram mais religiosos, os fariseus ortodoxos, mas não matavam, era mais uma briga de palavra, de argumentação. Os zelotes tinham as doutrinas parecidas com os fariseus, mas matavam em nome da fé. Os saduceus eram mais políticos, os herodianos também. Então os herodianos formavam mais um partido político que religioso, eram do mesmo grupo dos saduceus, né? Em religião, divergindo apenas, não é num ponto religioso, divergir em pontos políticos. Quanto é que vai ser a alíquota do imposto, né? Então, essas questões que eles divergiam, né? E Jesus preveniu seus discípulos contra o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Um ele advertiu por causa da hipocrisia, e o outro por causa da extorsão, do crime, da injustiça e da violação. Era um povo que eram judeus, mas se pularam para o lado de Roma para ganhar proveito nessa defesa, né? Ganhar favores políticos ao defender Roma. Então esses são basicamente os 4 grupos religiosos, poderíamos dizer assim, né? Os grupos que nós temos então no Novo Testamento: fariseu e zelote de um lado, tá certo? Fariseu com as suas doutrinas e zelotes com as suas extras doutrinas e extremas defesas, e o outro lado, os saduceus e os herodianos, que eram um grupo mais político. Eles são considerados como religiosos, mas eram muito mais políticos do que religiosos. Vamos lá, agora temos os grupos sociais. Então, depois dos grupos religiosos, nós temos os sociais. O primeiro deles eram os publicanos. Os publicanos eram um povo judeu que passou no concurso público e vai trabalhar agora na Receita Federal, vai ser fiscal da fazenda, povo que ninguém gosta, que quando chega o povo corre, as empresas fecham as portas, disfarça, dá um jeito de correr, né? Não é um amigo da gente. É essa visão que eles tinham. Então os romanos, eles elegiam alguns líderes do povo que sabia o idioma do povo, que sabia onde é que o povo morava, que sabia quem é que era o maior empresário da cidade, quem que era o maior pescador, quem que era o maior produtor, quem que era o maior fabricante de tendas. Então era um traidor da pátria. Esse era eleito e ele extorquia os irmãos contemporâneos, porque ele ganhava um cargo no Império Romano. Ele era um publicano da República, né? Da República Romana. Então ele era um publicano, ele era um cobrador, ele era o sinônimo de publicano, ele era um cobrador de imposto. Então, trocando em miúdos, publicano, ele era um cobrador de imposto. Eles estavam não só em Jerusalém, mas estavam espalhados em todo o Império Romano, né? Então é assim que funcionava. E os publicanos, por conta da natureza do trabalho deles, eles eram odiados pelo povo, né? Quem gosta de fiscal da Receita, né? Então eles eram odiados pelo povo. E o grande problema deles é que muitos deles, além de cobrar o que Roma estabelecia, criavam as suas próprias normas, o caixa 2, a extorsão, né? E tinha esse negócio de, não, se
Se você me dá a metade da sua renda, eu não vou contar que você produziu esse ano 120 sacas ao invés de 100, né? Zaqueu era publicano, né? Esse aí, né? Oi? Esse aí. Então explorava o povo, né? Então eles eram igualados, eles eram chamados de pecadores. Então os fariseus declaravam eles o inimigo do povo, né? E eles eram traidores, eram chamados também de prostitutos, eles prostituídos, eles estão do lado de quem está nos oprimindo, não do nosso lado. Vocês estão do lado dos filisteus, vocês estão do lado dos jebuseus, dos cananeus, e não dos judeus, né? E Jesus salvou e pôs no apostolado também Levi, também chamado de Mateus, né? Que ele era um publicano. Então o evangelista Mateus era, antes de converter, um publicano. Zaqueu, né? Então Zaqueu também, aquele pequeno Zaqueu baixinho, pensa que esse cara ia ser bem baixinho, metido a bravo, né? Era o Zaqueu, né? Ele era um publicano e ele converteu, e ele prometeu para Jesus que ele iria de fato devolver tudo aquilo que ele tinha extorquido, e até recompensar 4 vezes mais, né? Jesus, ao jantar na sua casa, diz que houve salvação naquela casa. Jesus comeu com os publicanos, esteve com os chefes publicanos. João Batista batizou muitos publicanos e não lhes ordenou que deixassem o trabalho, mas que não cobrassem mais do que o estipulado. Olha que coisa que... Sem extorsão. Ou seja, faça o que é legal, né? Então, a gente observa isso muito, a ética da Bíblia e do próprio Deus, poderíamos dizer assim. Deus é muito ético nesse aspecto. Deus respeita as normas. Se o império, um presidente ou um rei está extorquindo, Deus manda pagar, mesmo sob extorsão. Só que Deus vai tratar com aquele que está extorquindo. Então, assim, Deus é muito ético nesse sentido. Ele, de certa forma, ele respeita as autoridades constituídas. E João Batista, ele fez: não precisa deixar de ser publicano. Se converteram, pode continuar sendo publicano, só que trabalhe honestamente, só cobre o necessário, faça o seu trabalho, né? E Jesus, por muito tempo, aproximaram-se dele muitos publicanos e pecadores, e Jesus os amava. Jesus pregava para eles. Então, publicanos é sinônimo de cobrador de imposto. Samaritanos. Quem são os samaritanos? Samaritanos é uma das classes, né, ou a classe mais odiada pelos judeus. Era um povo, era muito mais um povo do que uma seita, né? Quando nós chegamos no Novo Testamento, lá já estão os samaritanos, né? E vemos essa briga entre os judeus e os samaritanos. Eles criam no Messias, que o Messias estava por vir, aceitavam a mesma escritura, ainda que os samaritanos aceitassem só o Pentateuco. Tinha esperança, mas não se comunicavam entre eles, né? E encontramos Jesus desfazendo o preconceito contra a mulher samaritana. Jesus, para ilustrar o amor ao próximo, ele ilustrou a parábola do bom. Falar para um judeu que existe um bom samaritano é você falar para um crente que tem um bom espírita, né? Então, né, Jesus mexeu na pedrinha do sapato mesmo, né? Paulo, né, o grande intérprete de Cristo, diz que a cruz de Jesus derrubou o muro de separação entre os judeus e os gentios. Quem são esses samaritanos? Preste atenção. Quando o império da Assíria dominou o mundo, eles meio que expulsaram os samaritanos. Os samaritanos daquela região de Samaria era esse povo que migrou-se do reino do norte, que eles não foram totalmente destruídos, mas que eles se perderam como judeus. Por isso que
ao estudar o panorama do Antigo Testamento, a gente fala que os samaritanos nunca mais voltaram do cativeiro que nunca teve, né? Na verdade, a Assíria não os levou para o cativeiro, a Assíria apenas os varreu, meio que os expulsou, mas eles ficou por ali na circunvizinhança, naquela região. Então, quem são os samaritanos? Os samaritanos são judeus, a maioria deles oriundos do reino do norte. Lembra do reino do sul, reino do norte? Do reino do norte, que não manteve a raça pura, casou com mulheres gentias, com homens gentios, e por isso os judeus que foram para a Babilônia e voltaram e permaneceram com a raça pura, o sangue puro, só casando entre os judeus, discriminavam os samaritanos. Vocês não são mais judeus, estão falando que é crente, mas vocês casaram com ímpios, tiveram filhos ímpios, eles não mantiveram a linhagem. Essa era a briga, era uma briga de irmãos que separaram lá atrás, reino do norte e reino do sul. Já tinha a briga interna, jurídica, de dois reinos, lá da época do reino dividido, que depois se agravou, porque esse povo se contaminou na visão judaica com os outros povos. Então, por isso que falam que os samaritanos nunca voltaram. Por que o reino do norte nunca voltou? Porque nunca voltou a ser o reino do norte como raça pura. Até o reino do norte, até enquanto existia reino do norte, eram judeus puros que apenas estavam brigados com os irmãos do sul. Depois que veio o império da Síria e expulsou esse povo saiu perambulando, peregrinando e ficou por ali, ou alguns voltaram depois, mas quando voltaram já tinha miscigenado, era um povo miscigenado. Por isso a briga dos judeus, eles nem conversavam com os samaritanos, eles nem consideravam os samaritanos como irmãos. Esse povo aí não é da nossa família não. Eles não mantiveram o sangue puro hebreu, tá certo? Esses são os samaritanos. Jesus conversou com a mulher samaritana, houve salvação na vida daquela mulher, né? Porque a salvação e a Bíblia e o Antigo Testamento, Deus sempre focou em todo o povo, língua e nação. Não é porque ele misturou o sangue que agora não pode ser o povo de Deus. Essa não era a filosofia de Jesus. E vamos concluir então. Vimos então esses grupos sociais que eram basicamente os publicanos e os samaritanos. Publicanos, cobradores de impostos. Samaritanos, esses judeus que casaram com outros povos e misturaram a raça, moravam na região do reino do norte, né, estavam por lá, mas que eram excluídos da comunidade judaica, tá certo? Aí nós temos então as instituições judaicas, né, que é o final da nossa aula de hoje, que nós temos o templo. Como é que era o templo dessa época? Que templo que era esse? E nós temos as sinagogas e temos o sinédrio. Vamos lá então. O templo, preste atenção. O templo, ele era a coroa da glória de Israel, né? E não meramente Jerusalém, né? Era o templo, situado no monte Moriá. Era a primeira coisa que você chegava em Jerusalém, era igual chegar em Trindade, né? A primeira coisa que você vê é a basílica, de longe, de lugar alto, e agora está construindo uma na entrada, né? Então é mais ou menos de longe você vê. Assim era o templo. O templo era algo grandioso, era uma construção, né, gigante. E nós sabemos que o primeiro templo, até Davi, não existia templo. Já estava lá em Jerusalém, mas era o tabernáculo. Deus falou que Davi não iria construir o templo, porque ele era um homem muito sanguinário, e Deus designou para que o filho de Davi, Salomão, pudesse construir. Então esse primeiro templo foi construído por Salomão e foi destruído por Nabucodonosor.
Então esse primeiro templo durou aí em torno de 300 e poucos anos, 400 anos, o primeiro templo. O segundo templo foi erigido por Zorobabel, na época de Esdras e Neemias, e ele durou até o tempo de Herodes o Grande, tá certo? Já quando, depois da época de Jesus, nós temos a reconstrução, que alguns chamam até mesmo de quase que reforma, mas foi mais uma reconstrução mesmo, do terceiro templo. Do terceiro templo, temos aí a reconstrução do terceiro templo. Então, o primeiro foi destruído Nabucodonosor, o segundo foi erigido por Zorobabel. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, e durou até a época de Herodes o Grande. E na época de Jesus já estava sendo construído o quarto templo, estava terminando o quarto templo na época de Jesus. Lembra quando em Mateus 24, 23 para 24, quando os discípulos passaram na porta do templo e mostraram para Jesus: Senhor, você está vendo como é que o templo está ficando bonito? Olha lá, dá uma olhada, como é que é o acabamento, está na fase de acabamento, como é que ele está sendo finalizado. Jesus olhou para o templo e falou assim: em verdade vos digo que não ficará aí pedra sobre pedra. Vocês estão dando muito moral para esse templo aí. Daqui uns 40 anos ele vai ser destruído, vai durar menos que o outro. O terceiro templo. Só existiram 3 templos. Falou o quarto. Eu falei quarto? Falou. Eu quarto. Não, é o terceiro, desculpa. Eu estou pensando em forma escatológica. O quarto templo, os judeus já têm todo o material para reconstruir. Eu estou pensando lá na frente, já pensei no quarto. O terceiro templo foi construído na época de Jesus, né? Começou a sua construção aí, então, por volta do ano 19 a.C. Isso? E é claro que assim, foi uma construção também épica, né? Foi uma construção gigantesca, demoraram muitos anos de construção e reforma, fase final de acabamento, lembrando que era uma época de poucos recursos, né? E lembrando que Roma não tinha tanto interesse assim em construir o templo lá em Jerusalém, né? Então tem essas questões todas. Era mais um acordo político, uma coisa de vou ceder uma verba aqui para vocês aí, para agradar vocês, o povo ficar feliz e pagar imposto para mim, né? Mais ou menos por aí. E no ano 70, o terceiro templo foi destruído por Tito, tá certo? Então, nós observamos aqui então que Israel teve no decorrer da sua história 3 templos. O quarto, quem é esse Tito aqui? o imperador romano, o general romano. Não tem nada a ver que ele foi interessado na carta de Paulo. Não, é outro Tito aí. Os judeus, eles orgulhavam do templo, né, construído por Herodes o Grande, e tinha razão, porque era majestoso. Joséfo diz que Herodes construíra o santuário do templo com pedras brancas e fortes, e o mesmo Joséfo acrescenta que as pedras empregadas na construção do templo eram enormes, algumas medindo até 85 pés de comprimento, né? E o Talmud da Babilônia diz: aquele que não viu o templo de Herodes nunca viu um edifício tão majestoso. Então era, na região ali, era o mais bonito, o mais belo. O templo era enorme, era uma imensa riqueza e fortaleza, certo? Tinha toda a razão aí para os judeus se ufanarem e se orgulharem do seu templo, né? Então Jesus, ele expulsou os cambistas da porta do templo, né? Ele disse: a minha casa deveria ser chamada casa de oração. Vocês está virando outra coisa, vocês estão cobrando pedágio de turistas, vocês estão né, fazendo outras coisas aí que não era vontade do Pai. Mas ao mesmo tempo, algo que não tinha no Antigo Testamento e aparece no Novo são as sinagogas. Quem que são essas sinagogas?
De onde que elas vieram? Prestem atenção. As sinagogas foram a sua origem basicamente como se fosse uma espécie de células. Você acha que célula de hoje? Eram os grupos familiares, eram os lugares que as pessoas se reuniam. Isso estou indo lá na origem, né? O povo foi levado para a Babilônia. Como é que nós vamos adorar? Vamos criar os núcleos. Daí começou a criar alguns grupos familiares. Quando eles voltaram para Jerusalém, alguns deles vieram com essa ideia: por que adorar apenas no templo? Nós podemos ter também um lugarzinho de reunião, um lugar de estudo da palavra, um lugar para reunirmos todos os sábados, sem precisarmos ir para Jerusalém em todas as festas. Eles continuavam indo nas festas, mas queriam ter uma coisa mais perto das suas casas. Então esses lugares eram chamados de sinagogas, eram pequenos templos que as pessoas se reuniam. Então, como nasceu realmente como sinagoga, né, na sua legítima função, ela nasceu lá na Babilônia, no período que o povo esteve no cativeiro. Nabucodonosor deu aos judeus um bairro em Babilônia que eles pudessem adorar a Deus, servir a Deus lá, né, no lugar que tinha liberdade para cultuar o Deus vivo. E aí a gente observa então o início dessa ideia da sinagoga, tá certo? E aí começaram então a funcionar essas pequenas construções como se fossem mini templos, lugares de reunião mesmo. Às vezes algumas delas até como uma espécie de uma casa, uma casa que se tornava um lugar de reunião. E como é que funcionava o programa do culto na sinagoga? O culto na sinagoga, ele tinha a leitura da lei pelo chefe da sinagoga, uma espécie de, não era um sacerdote, era mais um chefe da sinagoga mesmo. Recitava-se os salmos, né, cantava alguns salmos, e a leitura de dos profetas, um versículo ou outro, e a exortação, né? Então eles tinham uma liturgia ali na sinagoga. Jesus, ele pregou na sinagoga, ele curou uma mulher enferma que já tinha 12 anos que ela andava encurvada em uma sinagoga. Paulo, no seu ministério, ele passava primeiro nas sinagogas, tentando evangelizar os judeus, né? E depois ele partia. Paulo pregava na sinagoga, né? Então a sinagoga teve um papel muito importante na vida e ministério também do apóstolo Paulo, tá certo? Jesus, ele leu aquele texto na sinagoga. Ela tinha um programa de leitura de Bíblia do Antigo Testamento, que normalmente era um programa de 3 anos. Durante 3 anos, aos sábados, eles liam toda a lei. Normalmente quem lia ou era o chefe da sinagoga ou um mestre reconhecido pelos judeus ou por aquele grupo ali, como se faz hoje. Hoje só prega na igreja ou é pastor, ou pastor conhecido de um outro pastor, ou um presbítero, um evangelista, alguma coisa nesse sentido, né? E Jesus um dia entrou na sinagoga, e vou contar essa história para vocês, vou só repetir aqui porque agora está no contexto da sinagoga, né? E eles tinham esse plano de leitura de 3 anos. Então, naquele dia, a leitura que era escalada para ler era Isaías 61. E em todas as sinagogas tinha uma cadeira, que quem sentava nela era o chefe da sinagoga, mas tinha uma outra cadeira que ninguém assentava nela, que segundo a tradição judaica, só o Messias, quando ele viesse, iria sentar nela. Jesus entra numa sinagoga, nesse lugar de reunião, tá certo? Ele não escolhe ler o texto para ler. Na cronologia, no plano de leitura, era aquele texto. E
o assistente da sinagoga deu para Jesus o texto para ele ler. E ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor, pôr liberdade aos cativos. Estava aquele negócio todo de Isaías 61. Ele terminou a leitura do texto, entregou para o assistente, sentou lá na cadeira que só o Messias iria sentar. Ninguém ousava sentar lá. E todo mundo ficou boquiaberto e olhando para ele. Depois que ele terminou de ler, ele falou assim: hoje se cumpriu a profecia que acabastes de ouvir. Eu sou o Messias. É sobre mim que o Espírito do Senhor estaria. É sobre mim que o Espírito do Senhor viria, para que eu pudesse proclamar o ano aceitável do Senhor, anunciar o Evangelho aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, e é sobre mim que se cumpriu isso, né? E alguns não aceitavam, né? Essa é a questão, tá certo? Então a sinagoga teve um papel muito importante na época do ministério de Jesus. Era um lugar longe do templo, onde as pessoas se reuniam periodicamente, normalmente aos sábados, para adorar. Era outro fator também na sinagoga. Era um lugar, como descrever isso? Eu sou um passante, eu estou viajando. Era um lugar, uma espécie de, durante a semana funcionava como uma hospedaria. Interessante isso. A sinagoga fazia um trabalho social. Então o passante, o viajante, poderia dormir na sinagoga. Na sinagoga também era um lugar também de assistência social. Se fazia arrecadação de alimentos para distribuir, como nós fazemos hoje, cestas básicas para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. Então a sinagoga tinha esse papel, né? Não era só de reunião, mas era um abrigo para os passantes. Era um abrigo para os passantes, era um lugar que se tinha alimentação, que se encontrava também recursos para se fazer assistência social, tá certo? Para terminar a aula de hoje, o Sinédrio. Como é que ele foi constituído? Inicialmente o Sinédrio era constituído da aristocracia sacerdotal, né? Principalmente dos saduceus. Esse grupo aqui que era um grupo religioso, mas era muito mais político. No tempo da rainha Alexandra, em 76 a 77 a.C., fariseus e escribas foram acrescentados. Então, aí começaram com os saduceus, depois vieram os fariseus e os Herodes favoreceu os fariseus em detrimento dos saduceus. E nos dias do Novo Testamento, o Sinédrio era constituído do sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, bem como daqueles que já haviam exercido esse cargo, né? Sumos sacerdotes aposentados, né? Que eram conhecidos como anciãos, e eram gente importante na sociedade, e também alguns sacerdotes e também alguns escribas, né? Homens que eram conhecedores da lei, e além também de fariseus e saduceus. Então o Sinédrio era uma jurisdição, era um foro que julgava causas principalmente religiosas, mas também de vez em quando causas civis, mas mais religiosas. Quando era uma coisa civil pequenininha, de a briga de um irmão, alguma coisa assim muito menor, eles tinham autonomia. Se fosse uma coisa mais pesada, aí tinha que ser na jurisdição da cidade mesmo, sobre o Império Romano, né? Mas eles julgavam muitas questões doutrinárias. Se alguém estava pregando uma coisa que era contra a lei, levava lá no Sinédrio para ser julgado. Jesus, durante a noite, depois que ele saiu do Getsemane, ele foi levado para ser julgado pelo Sinédrio. Paulo fazia parte do Sinédrio. Então era uma espécie de foro, constituído pelos juízes, promotores e poderíamos dizer aquelas pessoas que são eleitas, como é que é o nome? Quando tem
o julgamento público, como que é o nome das pessoas? O júri mesmo, né? É o júri popular. E tinha os júris populares também. Mas não era assim igual é hoje, eleito assim. Não, era alguém que de fato exercia certa influência política, influência religiosa, o pai era rico, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí se formava então o sinédrio. Tinha os conselheiros, né? Que eram os buleteiros, como José de Arimateia, e quem presidia então, quem era o supremo juiz do sinédrio, era o sumo sacerdote. Na época do julgamento de Paulo, por exemplo, foi o sumo sacerdote Caifás que presidiu o julgamento do apóstolo Paulo. Qual era a jurisdição do sinédrio então? Grande era nos dias de Jesus o poder jurisdicional do sinédrio. Então abrangia as áreas civil e criminal. Tinha autoridade administrativa, podia ordenar prisões. Passava pelo foro lá do sinédrio, podia então ser mandado para a prisão. Podia julgar casos, excetuando os de pena capital. Por isso que Jesus foi julgado pelo sinédrio e foi encaminhado para Pôncio Pilatos, né? Então foi encaminhado. Então penas de morte precisava da sanção romana. Mas até quando não era pena de morte, o sinédrio tinha certa autonomia, né? E teve um procurador romano que autorizou em caráter permanente o sinédrio a aplicar pena de morte a todo gentil que ultrapassasse a barreira que dividia o átrio do templo e o átrio dos gentios. Então lá no templo tinha um átrio que era do templo mesmo, que só os judeus poderiam entrar, e tinha o átrio dos gentios. Foi criado dois átrios. O templo de Salomão não era assim, era só um átrio. Eles separaram. O gentil podia entrar numa parte do templo, como se fosse uma espécie de aos arredores do templo, a área do templo, poderíamos dizer assim, né? E quem entrasse no átrio, que todo mundo podia entrar, que só todo mundo, eu falo assim, judeus, o procurador romano não pode matar. Mas preservou aí a religião judaica, né? O único caso de pena de morte aplicada pelo sinédrio foi a de Jesus. Só que é claro que eles não ficaram sozinhos nessa, eles sabiam que eles não tinham tanta autonomia assim. Eles não merecem a morte, mas que seja encaminhado ali, então, para a jurisdição romana. O caso de Estevão parece que foi um ato ilegal. Tinha algumas pessoas que eram membros do sinédrio, mas foi uma coisa meio que de rua, não foi lá no foro mesmo, não. Foi o povão mesmo que se levantou contra o Estevão e o apedrejou, né? E ao sinédrio competia pregar na área civil e na área religiosa, tá certo? Mais religiosa, algumas coisas civis também. O sinédrio não podia reunir-se à noite, senão depois do nascer do sol. Julgaram Jesus de forma ilegal. Em vez de ilegalidade na morte de Jesus, até nisso, né? E o julgamento de Jesus foi ilegal porque transcorreu toda a noite. Mas é claro que o julgamento dele não foi cabal pelo sinédrio, né? Por isso Jesus não saiu do sinédrio e foi diretamente para a cruz. Então não foi um julgamento apenas religioso. O sinédrio tinha uma jurisprudência civil, mas era de cunho religioso também. O julgamento de Jesus foi pelo imperador, pelo representante do imperador em Roma, certo? Depois o sinédrio, depois que julgou Jesus à noite, ele autenticou ali, ratificou a sentença durante o dia. Esses são os grupos religiosos, que são os fariseus, os saduceus, quem mais? Zelotes e os herodianos. Os grupos sociais são os publicanos e os samaritanos.
E quanto às instituições judaicas, nós temos no Novo Testamento o templo, que já era o terceiro templo, a sinagoga e o sinédrio, que fazia parte das instituições judaicas. Damos por assim vencido esse texto, né? Essa questão dos grupos e das instituições judaicas. Na aula que vem continuaremos falando sobre o panorama do Novo Testamento, só que agora nós já falaremos mais nas divisões do Novo Testamento. Vamos tratar um pouco dos evangelhos, tá certo? Separá-los como sinóticos, voltar nos evangelhos, mas agora estudamos conteúdos. Esse material que eu mandei para vocês aí no grupo, leiam esse material para a próxima aula, como também vamos adentrar em Mateus, Marcos, Lucas e João, ver o que tem de sinótico entre eles, Mateus, Marcos e Lucas, e ver por que João é tão diferente, qual que é a ênfase de João, por que João não é considerado como sinótico. Na aula que vem vamos tratar sobre os evangelhos. Amém? Glória a Deus.